Olá! Para você que quer melhorar a sua vida, ou melhorar o seu bem-estar, aqui vai mais um vídeo sobre Feng Shui tradicional. Essa é a forma mais natural de equilibrar a nossa mente e o nosso corpo e fazer com que a nossa vida melhore em todos os aspectos. Lembra, equilíbrio é a palavra-chave aqui. Então vamos lá. Para você que está interessado em Feng Shui, nesse vídeo a gente vai falar de um fundamento muito importante do Feng Shui. Aqui a gente vai falar dos 5 elementos. Em um outro vídeo a gente falou do funcionamento do Yin Yang. O que é, de onde veio, o que significa. Conhecer os conceitos de Yin Yang e dos 5 elementos são fundamentais para entender e aplicar o Feng Shui tradicional. Aliás, conhecendo bem esses 2 fundamentos já vai habilitar você a começar a aplicar o Feng Shui e começar a melhorar a sua vida. Começar a ter resultados. Então vamos lá, vamos continuar. Com toda certeza, você já ouviu falar nos 5 elementos. Então vamos começar a entender o significado disso agora. Da mesma maneira que o conceito de Yin Yang permeia toda a filosofia oriental, o conceito dos 5 elementos é a base do entendimento da medicina chinesa, da acupuntura, astrologia oriental e do Feng Shui, bem como de todas as demais artes esotéricas orientais. O termo 5 elementos foi difundido e é muito utilizado aqui no Ocidente. Mas no Oriente o nome não é esse, o nome é Wuxing. Wu significa 5 e Xing, na verdade, não significa elemento, ou pelo menos não significa apenas elemento. Xing significa uma série de coisas. Xing significa movimento, processo, fase, comportamento, habilidade, conduta, talento, enfim. Existe um dinamismo implícito nesse termo. Xing é um conceito, é uma ideia. O termo elemento, que a gente usa aqui no Ocidente, pressupõe uma substância passiva, sem movimento, estática. Esse termo vem dos gregos, né? Mais uma vez vem dos gregos. Lembra que a gente já falou disso, dessa visão aristotélica que o mundo ocidental possui, né? Quando a gente estava falando de Yin e Yang, da oposição dos contrastes, nós fizemos uma referência à filosofia grega de Aristóteles, né? E como ela se contrapunha a essa visão oriental do Yin e Yang, né? Pois é, aqui, mais uma vez, existe uma diferença de visão entre a filosofia grega e a filosofia chinesa oriental. Na filosofia grega, os elementos são os constituintes básicos da matéria. Aristóteles, não é, o sábio, o filósofo grego, chamava os elementos de constituintes básicos da matéria. Você já ouviu falar, com certeza, né, dos elementos da astrologia ocidental, não é? Terra, fogo, água e ar. Esses são os elementos da matéria mesmo, né? São os elementos usados no mundo esotérico aqui no Ocidente. No esoterismo ocidental, você vai encontrar um mundo repleto de energias sutis, não é? O mundo dos elementais. Esse mundo está ancorado nesses elementos. Então, nesse mundo dos elementais, né, você vai encontrar o fogo, que pertence ao reino das salamandras, a terra, que pertence ao reino dos gnomos, a água, que é do reino das ondinas, e o ar, que é do reino dos silfos. Esse é o mundo dos elementais. Nós não vamos falar sobre isso. Esse não é o nosso objetivo aqui. Mas sabendo disso, você já começa a perceber que nós não estamos falando da mesma coisa quando o assunto é os 5 elementos da filosofia oriental. A diferença principal entre os 4 elementos da filosofia grega, do mundo dos elementais, e os 5 elementos da filosofia chinesa não reside apenas nas suas origens culturais, né? São conceitos diferentes, né? Possuem significados diferentes e, portanto, as suas aplicações vão ser bem diferentes.
Embora ambos os sistemas filosóficos e culturais tenham elementos que representam, melhor dizendo, as forças e aspectos da natureza, eles diferem em muitos pontos chaves. Os 5 elementos, ou 5 fases, ou ainda 5 movimentos da filosofia oriental são terra, fogo, metal, água e madeira. E como a gente já falou, esses elementos não têm nada a ver com os elementos dos gregos: água, fogo, terra e ar. Então, não vamos confundir mais isso daqui para frente. Os 5 elementos não são os constituintes básicos da matéria. Eles são 5 processos, são 5 qualidades, 5 propriedades, 5 transformações, enfim, são 5 fases de um ciclo que tem a capacidade de modificar um determinado fenômeno. Os 5 elementos representam 5 qualidades diferentes das forças da natureza. São qualidades diferentes do Ti, são diferentes estágios do Ti na matéria. Conhecer o Wuxing é fundamental para equilibrar um ambiente. Os nomes desses elementos foram escolhidos porque eles guardam alguma semelhança das propriedades que a gente quer representar. Então, se por um lado esses nomes ajudam a criar a ideia do movimento, por outro lado eles confundem as pessoas que se deparam com isso pela primeira vez. Isso é natural. Se você for tentar entender isso literalmente, não é assim de primeira, você vai ficar confuso. Todo mundo fica. Quando esse conceito surgiu, ele surgiu logo depois do conceito de Yin Yang. A gente está falando de aproximadamente 600, 700 ou até 800 anos antes de Cristo. Então, quando todo esse conhecimento veio à luz, os 5 elementos, né, isso marcou, na medicina chinesa, por exemplo, o início do fim do xamanismo. Por quê? Porque a partir desse momento, os curadores, os curandeiros, deixaram de procurar uma causa sobrenatural para uma enfermidade, para uma doença. Não é? Eles passaram a interpretar o corpo da mesma forma que a gente interpreta a natureza, observando, encontrando padrões e utilizando métodos dedutivos para aprender a curar uma determinada patologia. Os 5 elementos representam 5 direções diferentes de movimento dos fenômenos naturais. Por exemplo, a madeira representa um movimento expansivo e exterior. O metal representa um movimento contraído e interior. A água representa um movimento descendente, sinuoso. O fogo indica um movimento ascendente. E a terra representa a neutralidade, ou a estabilidade, se você preferir. Cada um dos 5 elementos representa também uma estação climática. A madeira, como você já deve ter imaginado, corresponde à primavera. O metal corresponde ao outono, a água ao inverno e o verão ao fogo. Ué, mas são 5 elementos e 4 estações? E a Terra? O que a Terra representa? A Terra não está associada a nenhuma estação climática em particular, porque ela é o centro de tudo. Mesmo assim, a Terra se associa a um período entre as estações. Você vai encontrar em textos antigos, especialmente se você estiver estudando medicina chinesa, né? Você vai encontrar em várias fontes que a Terra está associada aos últimos 18 dias de cada estação. Alguns desses textos datam de mais de 400 anos atrás. 400 anos antes de Cristo. 2.400 anos atrás. Ainda nesses textos você vai encontrar uma sequência cosmológica dos 5 elementos, que é mais ou menos a seguinte: água, depois fogo, madeira, metal, terra. Depois começa tudo de novo: água, fogo, madeira, metal e terra. A água é a base de toda a sequência. Ela assume um papel de vital importância em todo esse processo. Um dos aspectos mais interessantes do Feng Shui é essa correlação entre os fenômenos da natureza e o organismo humano.
Lembra que a gente tem 3 casas, tá? O planeta, a nossa casa de concreto e de tijolos e o nosso corpo. Cada um dos 5 elementos está associado a órgãos, tecidos, sabores e emoções do ser humano. A água está associada ao rim e à bexiga. A madeira está associada ao fígado e à vesícula biliar, por exemplo, né? O fogo está associado ao coração e ao intestino delgado. O metal está associado ao pulmão, ao intestino grosso. A terra está associada ao baço, ao estômago. Nesse quadro aí, você pode ver a relação dos elementos com o corpo. Ele é só um resumo, tá? Só uma pequena parte dessa relação. Olha só, é importante você saber isso, porque isso vai te ajudar a saber o porquê, né? O que está acontecendo, por que as coisas estão acontecendo com as pessoas em um determinado ambiente. Presta bem atenção nessa tabela, viu? Agora, vamos ver algumas das características desses elementos. O Ti da água é descendente. A água sempre sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Ela não sobe. A água é sinuosa, liberal, ondulada, persistente. O Ti da madeira é ascendente, vigoroso, expressa crescimento, expansão, precisa de luz, como uma árvore que procura crescer em direção à luz, não é? O Ti do fogo é radiante, quente, vibrante, se espalha em todas as direções. O Ti do metal é afiado, maleável, frio. Ele interioriza, né? O Ti da terra é atrativo, concentrador, expressa apoio, suporte, estabilidade, segurança. Quando o Ti está em forma de matéria ou em cor, ele se apresenta da seguinte maneira. A água possui a forma ondulada ou indeterminada nas cores preta ou azul escuro. A madeira possui a forma retangular com tons verdes ou azul muito claro, né? Muito clarinho o azul. Fogo possui a forma triangular com pontas, é expresso nas cores vermelha, púrpura, rosa, nessas tonalidades avermelhadas. Metal possui formato esférico nas cores branca e metálicas, né, como dourado e prateado, cinza também. Terra tem o formato quadrado e cúbico também, né, nas cores marrom, amarela, bege. O conceito dos 5 elementos, ou melhor ainda, a dinâmica dos 5 elementos é essencialmente um estudo de movimento de energia. É a ferramenta mais importante para o Feng Shui. A gente já falou disso, né? As 5 energias mudam de uma para outra. São estágios diferentes do Ti. Cada elemento se transforma no outro. Vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos ver como é que isso acontece. Existem ciclos. Esses ciclos mostram como os elementos podem se relacionar um com os outros. Vamos ver então o primeiro ciclo. É o ciclo de produção, ou ciclo de geração, ou ciclo de fortalecimento, ou ainda melhor, o ciclo Sheng. Nessa sequência, como elemento gera, cada elemento gera ou alimenta o outro, ou produz o seguinte. Assim, madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água, que por sua vez alimenta a madeira. É um processo natural. Não raramente você vai ouvir que a madeira é filha da água, ou que o metal é filho da terra, o fogo é filho da madeira, a terra é filho do fogo. Bem, você já entendeu, né, como é que é esse processo. Esse é o ciclo de produção, o ciclo Sheng. Sheng pode ser traduzido como nascimento ou gerado, que vem de geração. Agora vamos ver um outro ciclo, o ciclo de controle, ou ciclo Kei. Nessa sequência, cada elemento controla o outro.
na mesma medida que é controlado. Então, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal e o metal controla a madeira. Essa sequência de controle, que à primeira vista soa como uma coisa ruim, essa sequência assegura que um equilíbrio seja mantido entre os 5 elementos. Existe também um relacionamento entre essas duas sequências, controle e geração. Olha só, a madeira controla a terra, mas a terra gera um metal que controla a madeira. Mais ainda, a madeira controla a terra, mas a terra é gerada pelo fogo que é gerada pela madeira. Dessa forma, um equilíbrio de autocontrole é mantido. Olha, eu sei, pode parecer um pouco confuso no início, mas não é difícil de entender não, viu? Isso, com o tempo, você vai pegando isso é até relativamente simples. É só entender o conceito, só entender como funciona. Agora, vamos ver mais um ciclo. Esse é um ciclo muito importante, é o ciclo de enfraquecimento. No Feng Shui, a gente vai usar muito esse ciclo. Ele funciona como sendo o ciclo de geração ao contrário, ou seja, é o caminho inverso do ciclo de geração. Então, como a madeira alimenta o fogo, muito fogo enfraquece a madeira. Muita água enfraquece o metal. Muita terra enfraquece o fogo, muita madeira enfraquece a água. Nesse ciclo, o que ocorre é que um elemento não controla excessivamente o outro, mas drena o outro. Nesse ciclo, um elemento drena o seu elemento gerador. Existe o ciclo de excesso de trabalho também. Esse ciclo segue a mesma sequência do ciclo de controle, mas nesse caso um elemento controla excessivamente o outro. Os dois primeiros ciclos, o ciclo de geração e o ciclo de controle, tratam do equilíbrio normal entre os elementos. Mas os outros dois ciclos se referem a relacionamentos anormais entre os elementos. Então o equilíbrio é quebrado. Olha a figura. Você já viu essa sequência de controle. Agora vamos substituir os elementos pelos órgãos do corpo. Olha só que interessante. Você então vê que o fígado controla o baço, o rim controla o coração, o pulmão controla o fígado, o coração controla o pulmão e o baço controla o rim. O que você está vendo aqui são os princípios da acupuntura e de todas as outras técnicas da medicina oriental. Feng Shui é a medicina oriental, é a acupuntura aplicada ao ambiente. O mesmo raciocínio, a mesma coisa, agora no ciclo de geração. Assim você começa a ver como um órgão vai afetando o outro. O fígado é a mãe do coração. O fígado estoca o sangue e se o sangue do fígado estiver debilitado, o coração vai sofrer as consequências. O rim é a mãe do fígado. Se o rim estiver fragilizado, o fígado vai sofrer. Existe também a relação entre as emoções e os elementos. Isso é importante também. Aliás, isso é muito importante. O desequilíbrio entre os elementos afeta nossas emoções, que podem gerar doenças, né? Uma pessoa propensa a ter explosões de fúria tem certamente um desequilíbrio de madeira. A tristeza é uma emoção relacionada a um metal. Então essas pessoas estão mais propensas a desenvolverem problemas de pulmão. Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, né, ou tem crises de pânico, certamente tem um severo desequilíbrio do elemento água. A emoção de medo está relacionada à água. Então os rins ou a bexiga podem estar vulneráveis, muito vulneráveis. O excesso de preocupação está relacionado ao elemento terra, então o baço e o estômago vão acabar sofrendo.
essa pessoa pode desenvolver uma úlcera, uma gastrite, ter toda sorte de problemas estomacais, inclusive câncer. O elemento fogo está associado à alegria. Obviamente, estar alegre não é prejudicial, pelo contrário, mas o excesso é. Um estado de excessivo ou constante excitamento pode ser muito prejudicial. Então, tendo sempre em mente o funcionamento dos ciclos e lembrando que você possui 3 casas, o planeta, a sua casa de tijolos, né, e concreto, e o seu corpo, você começa a verificar o seguinte. Se você observar que há um desequilíbrio de madeira, por exemplo, então você deve também verificar se o problema não está com o elemento mãe, no caso a água. Ou se a madeira está deficiente porque está sendo controlado demasiadamente pelo metal. Por exemplo, você está com um problema no fígado que é relacionado ao elemento madeira. Convém verificar o elemento água, rim e bexiga, e também o elemento metal, pulmão e intestino grosso. Esse raciocínio vai valer para a casa de tijolos também. É assim que a gente faz um estudo de Feng Shui. Bem, essa é uma pequenina amostra sobre a medicina chinesa. Esse não é o objetivo aqui do nosso corpo, mas é importante você saber porque lá na frente você vai precisar dessas informações para fazer um bom diagnóstico de um ambiente onde os moradores, né, onde as pessoas vivem, né? Os antigos criaram métodos para combater as deficiências dos elementos, simplesmente introduzindo os elementos fracos ou faltantes, né, ausentes, na escrita dos nomes dado às crianças, né? Como é que isso funciona, né? Por exemplo, se quando uma criança nasce, né, aí você percebe que ela tem ausência do elemento fogo na composição da vida, né, de uma criança, né, dessa criança. Então, o sinal chinês de fogo acaba sendo incorporado no seu nome, para dar equilíbrio, já que toda vez que o nome dessa criança for pronunciado, o som do fogo vai estar presente. Existem outras maneiras de corrigir as deficiências de um elemento também, que são muito utilizadas, tanto na China quanto aqui agora, né? Por exemplo, para contrabalançar a falta do elemento metal, uma pessoa pode utilizar mais joias como ouro, prata, platina, enfim, ou mesmo bijuterias, desde que sejam de metal. Se o problema está relacionado à madeira, a madeira pode ser substituída por muitas plantas ou ter uma residência próxima a um bosque, uma floresta. Com relação à falta de terra, podemos utilizar pedras e cristais ou cores marrons e amarelas. A falta de água pode ser reduzida com a prática de esportes aquáticos, hidroginástica, roupas azuis ou pretas, ou ainda residindo perto de um lago, rio ou próximo do mar, por exemplo, né? Se for perto de um rio, o rio não pode estar poluído, né? Tem que estar um rio limpo, né? O fogo ausente pode ser representado por luzes, velas e cores vermelhas. Então, uma pessoa precisando de fogo vai ter que usar muito vermelho, né? Roupas vermelhas, calças, vestidos, se for uma mulher, né? Blusas vermelhas, enfim. Em um outro vídeo, a gente vai ver como aplicar isso melhor, né? Isso aqui a gente só está dando uma pequena pitada sobre esse assunto. Como usar as cores nas roupas, né? Como cores dentro de casa, por exemplo, a forma dos objetos também é importante. Como a gente pode usar tudo isso para, usando os conceitos do Yin Yang e dos 5 elementos, equilibrar a nossa vida, melhorar a nossa vida, fazer com que cada minuto da nossa vida valha a pena. Conhecer Yin e Yang e os 5 elementos é fundamental para você melhorar a sua vida, equilibrar a sua vida, você ter uma vida prazerosa. Isso é Feng Shui. Vamos continuar. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.